Bom dia. Hoje estamos aqui na live do canal Hipoconecta, né? O canal aqui que a gente para divulgar, informar, tirar dúvida, né, sobre as doenças respiratórias, voz, todas essas questões podem ser sanadas aqui com a gente, né? Meu nome é Dr. Guilherme Catani, eu sou médico aqui do Hospital Hipo, também sou médico professor da Universidade Federal do Paraná, e aqui ao meu lado está o Dr. Rafael. Isso, eu sou o Dr. Rafael, sou médico otorrinolaringologista aqui do Hospital Hipo e também sou coordenador do serviço de residência do Hospital Cajuru, da parte de laringe. Os temas principais aqui da nossa live de hoje serão aí laringe, a rouquidão e distúrbio da voz, né? Quem tiver perguntas pode ir mandando aí que a gente vai respondendo à medida que elas forem aparecendo. Então vamos lá, Rafael, vamos falar um pouco, acho, primeiro sobre a laringe, que é laringe, né? O que é laringe? Isso, é uma boa pergunta. O que é laringe? O pessoal fica muito em dúvida, pensa assim, dor de garganta, não sabe precisar ao certo, né? A laringe é uma estrutura que está localizada entre a vértebra C3 e a C6, tá? Sim. É onde é que ficam as nossas cordas vocais, né? É uma estrutura que tem uma importante relação também com a parte respiratória, que ela se divide entre supraglote, que é a parte de cima, a glote, e a subglote, que já é a região da traqueia, mais a função pulmonar e respiratória, no caso. Exato, foi bom você comentar isso, porque às vezes a gente fala, tinha dor de garganta, problema está na garganta, então a laringe é uma parte, né, que a gente chama de garganta, tem a parte de faringe que está em cima e a laringe embaixo, que está nessa região, né? E quais são os maiores problemas que acontecem assim na laringe? Então, o mais comum da gente observar o que são as inflamações na região da laringe, né? Inflamações e irritações, né, da região da laringe, que acontecem de forma aguda, que as mais comuns são as laringites de causa infecciosa, principalmente bacterianas e virais, que são as principais causas, e as laringites crônicas, né, que afetam a população por um período maior do que 2 semanas, normalmente períodos longos, que tem relação com vários fatores, né, como o refluxo da garganta é um fator, o próprio tabagismo, o etilismo, o próprio quadro alérgico pode levar essas irritações da região da laringe, que tem como principal sintoma, né, a dor nessa região um pouco mais inferior da garganta e a própria rouquidão, que seria o quê? Uma alteração da voz, né, que deixa a voz um pouco mais áspera, né? A gente poderia falar um pouco mais sobre isso, né, que é uma dúvida que vários pacientes têm com relação à rouquidão. Pois né, até tem uma pergunta aqui, como saber se eu tenho um problema da voz? Né? Então, basicamente, o sintoma principal, como o Dr. Rafael falou, é a questão da rouquidão, né? A rouquidão que a gente considera aceitável ali, às vezes ali alguns dias, uma semana, passou de uma semana, obrigatoriamente a gente tem que investigar, né? Então, como falei, o principal sintoma, rouquidão. Tudo começa com a rouquidão. Às vezes pode iniciar com dor também, mas a rouquidão é o principal sintoma. Passou de uma semana, já procure seu médico, porque a gente tem que investigar, tem exames que a gente pode fazer para identificar a causa do problema. Como que é feita assim essa investigação dos problemas da garganta, da voz, assim? Como que a gente faz? Chega o paciente no consultório, qual que é a sua conduta, assim? Então, chegou o paciente no consultório, primeira coisa, a gente tem o quê? A gente tem que datar, saber quanto tempo que está essa perda da voz, né? Essa dificuldade, essa disfonia, que normalmente costuma se chamar de rouquidão, né? Essa voz mais áspera, ou essa perda da voz em algum período do dia, né? Então, a gente tem que ver quanto tempo que está sendo essa perda, também qual é a profissão do paciente, porque tem alguns pacientes que acabam utilizando demais a voz, né? O próprio trabalho dele necessita um uso maior da voz. Então, com isso acaba o quê? Acaba forçando mais a musculatura dessa região da faringe, com isso causando algumas alterações, alguma perda da voz no decorrer pelo abuso. Tem algumas pessoas que acabam assim, utilizando a voz de uma forma fora do seu padrão normal, né, elevando muito o tom ou abaixando o tom também facilita essas alterações na voz. Então, depois que a gente faz uma boa anamnese, avalia bem essa questão, nós entramos no diagnóstico através dos exames, sendo que o exame
mas como que a gente utiliza para avaliar a laringe seria a videolaringoscopia, né? Certo, realmente a videolaringoscopia é o nosso exame principal, né? Ele é realizado com uma ótica, um aparelho óptico rígido, pela boca. Em alguns pacientes que têm muita náusea, muito reflexo nauseoso, a gente usa um equipamento flexível, que é o nasofibrilaringoscópio flexível, que é introduzido pela fossa nasal. A gente consegue avaliar bem a função laríngea com esse exame. Então, essa dupla de equipamentos, né, a gente tem aqui no hospital, tem nos nossos consultórios, Sim. e são as peças-chave para a gente avaliar as pregas vocais. Em alguns casos, a gente precisa também fazer a estroboscopia, que é um exame um pouco mais avançado, que a gente consegue avaliar a movimentação da mucosa, o revestimento da prega vocal, a repercussão, o fechamento glótico. Então, com esses exames, a gente já consegue ter uma boa noção do que está acontecendo com a laringe. Chegou mais uma pergunta. O que pode causar disfonia? Quais são as principais causas? Além da laringite que você comentou, né? Saindo da laringite, que é a inflamação, o que mais que pode acontecer? Então, saindo da laringite, né, que é a inflamação, outras causas que a gente tem de disfonia, que são causas bem comuns, é o quê? É o uso incorreto da voz, tá? Pessoas que tendem a gritar bastante, mudar bastante o tom de voz, acabam causando o quê? Uma agressão nas cordas vocais, que pode causar essa disfonia. Uma outra causa comum também é o uso direto da voz de forma intermitente, sem fazer um repouso vocal adequado, que acaba causando também essa irritação. Nós temos outros quadros que podem causar isso, como o próprio refluxo, ele pode irritar toda essa mucosa, causando também alterações. E um dos mais comuns também é o próprio tabagismo e o etilismo. Então, como você falou, Rafael, a gente pode classificar assim, as causas em grandes grupos. Né? Isso mesmo. Você descreveu bem, são as lesões fonotraumáticas, Isso. Que são as causadas por abuso e mau uso vocal. Qual que é a diferença de abuso e mau uso? Abuso quando você tem uma técnica relativamente boa, mas você excede o tempo de uso. E o mau uso é quando você não tem técnica e além disso acaba excedendo. Né? Então as fonotraumáticas, quais são as mais comuns, as doenças mais comuns? Nódulos vocais, pólipos vocais, o edema de Heinck, né? E às vezes até o granuloma. O granuloma, sim. O outro grande grupo seriam das alterações estruturais mínimas. Nesse grupo, as que a gente acaba mais vendo na prática é o cisto intracordal. Intracordal, né? Isso mesmo. O sulco vocal. Também tem a ponte mucosa, o diafragma. E as alterações da vasculatura de prega vocal. Mas nesse grupo seriam os cistos e o sulco. O outro grande grupo seriam as neoplasias. Sim. Né? As neoplasias benignas e malignas. Entre as benignas, a mais comum que a gente vê é a papilomatose laríngea, que é causada pelo vírus do HPV. Existem outros tumores benignos, mas não são tão comuns. E o que é a nossa grande preocupação na laringologia é o carcinoma, é o câncer. Isso. Né? Principalmente, como você comentou, em pacientes com tabagistas e tilistas que acabam lesando a prega vocal cronicamente e evoluindo para um câncer, para um carcinoma. Então, como saber se eu estou com um problema na voz? Né? Então, a rouquidão persistente, que acaba, às vezes, dependendo do tempo de evolução, a pessoa acaba se acostumando com aquela voz, mas Sim. Ela vai conversar com uma pessoa que ela não conhece, e a pessoa pergunta, mas o que você tem na voz? Então, basicamente, são sintomas que persistem por mais de uma semana, a gente precisa investigar. Então, qualquer alteração vocal que passou de uma semana, procure, né, o seu serviço, o seu médico de confiança, aqui, procure o seu médico especialista na garganta. Isso mesmo. Outra pergunta que apareceu aqui que é interessante é por que a minha voz muda durante o dia? Isso é bem interessante. Então, por que a gente poderia... nesses casos que a voz oscila durante o dia, geralmente são pacientes que têm um abuso ou mau uso, tem uma carga vocal excessiva. A gente observa muito em pacientes profissionais de telemarketing e professores, né? Então, que eles têm uma carga, né? uma carga vocal, uma alta demanda vocal, e isso acaba causando a rouquidão.
se a gente analisar, né, como no começo a gente falou da laringe, a prega vocal, basicamente, ela é um músculo recoberto por mucosa. Então, se a gente acaba forçando esse músculo vai fatigando. E muitas pessoas acabam usando musculatura extrínseca do pescoço, forçando isso, cada vez leva mais, às vezes até dor na musculatura do pescoço, de tanto forçar. Bem como observar nesses pacientes. Nesse tipo de paciente. Então, esses pacientes, às vezes o importante é, quando começa a ter esses sintomas, já procurar o seu médico, porque na maioria absoluta das vezes, no início, a pessoa pode até ficar rouca, mas ela ainda não tem lesão. É o que a gente chama de disfonia funcional, ou seja, ela não está treinada para ter essa carga vocal. Então, esses pacientes são os ideais para a gente já começar a avaliar, fazer investigação adequada, ver se tem lesão, se não tem lesão. Com certeza. E nesses casos, a gente tem uma parceria muito importante com a fonoaudiologia. Fonoaudiologia, nosso braço direito. Porque nesses pacientes, obrigatoriamente, a gente vai ter que encaminhar para a fono e a fono vai fazer um acompanhamento em conjunto com o otorrino. Porque se esse paciente a gente não cuidar, ele invariavelmente ele vai evoluir para um nódulo, ou para um pólipo mais grave. Acaba que daí é mais evoluindo para uma difícil de lesão. tratar. O que fazer quando estou totalmente sem voz? Né? O ideal, paciente teve total perda da voz, importante fazer o quê? Primeira coisa é repousar bastante essa voz, tá? Hidratar, tá? Sempre importante, por isso, o que acontece? O Catani falou muito bem sobre essa questão dos profissionais, principalmente os professores, do uso da voz. Normalmente eles se queixam, eles vêm muito no nosso consultório, dizendo que começam a dar aula, a voz está bem, no final praticamente não sai mais a voz, estou sem a voz. Por quê? Porque acabou forçando demais a musculatura. Sempre tem que estar hidratando bastante, as cordas vocais tem que ingerir bastante líquido e repousar também a voz, tá? Nesses quadros mais súbitos, o ideal é o quê? É repousar a voz e marcar uma consulta para dar uma reavaliada, para a gente poder ver o que está acontecendo, tá? Para essa perda súbita da voz. Para fazer um exame e investigar bem essa parte. Um outro questionamento que veio, se é normal uma criança ser rouca, tá? Isso pode acontecer, a gente já tem vários casos de crianças que acabam tendo rouquidão, principalmente, a principal lesão que acontece na infância, principalmente nas crianças do sexo masculino, seria o nódulo vocal. Por quê? Porque as crianças acabam abusando demais a voz, né? Tendem a gritar bastante, falam muito, as brincadeiras. Geralmente, né? Sim, Futebol, principalmente menino vai no futebol, grita, acaba gritando, então isso acaba facilitando o surgimento, né? Agressivo, né? Acaba facilitando o surgimento dos nódulos vocais, que são a causa mais comum de rouquidão nessas crianças. Mas nas crianças vale aquela mesma orientação. A criança também pode ter uma laringite, pode ficar sim, sem a voz, mas a rouquidão persistente obrigatoriamente tem que ser investigada. Passou de uma semana, tem que investigar, né? Porque pode ser uma laringite aguda, uma inflamação aguda, pode ser um nódulo, mas também pode ser um papiloma, que é comum a apresentação em crianças, papiloma de laringe. E é uma apresentação até mais agressiva, é mais né? agressiva quando aparece na criança. Então, por isso, o diagnóstico precoce das doenças nas crianças são extremamente importantes. Não dá para a gente ficar esperando, vai melhorar, passou de uma semana, 10 dias, obrigatoriamente a gente tem que investigar. Porque essa doença chamada de papiloma, ela pode ser muito agressiva na criança, e como a laringe da criança ela é mais estreitinha, né, qualquer crescimento de uma lesão nessa região pode levar a uma falta de ar súbita. Então, o recado para o adulto é muito mais importante na criança. Sim. Ficou rouco, mais de 10 dias, temos que investigar. Com aqueles exames que a gente comentou. Na criança, geralmente, a gente acaba... fazendo quando a criança não colabora para fazer o exame pela boca, a gente faz o exame pelo nariz no consultório, se ela colabora. Se for uma criança abaixo de 5 anos, que às vezes é difícil a criança colaborar nessa idade, a gente acaba fazendo o exame aqui no hospital com sedação. Leva para o centro cirúrgico, é uma sedação leve, é um cheirinho rápido, é uma anestesia geral com sedação, né? Procedimento bem tranquilo, rápido. Muito rápido. Em torno de 3 minutos. E a gente consegue ter um diagnóstico seguro. Porque não adianta fazer o exame correndo no consultório e não ter certeza do que está acontecendo. Então, aqui no hospital a gente adota essa conduta de fazer sempre nas crianças pequenas com a sedação. E só para deixar bem
frisado que na criança, tá, quadros de dor de garganta, com dificuldade na voz, tem que trazer o mais rápido possível para examinar no pronto atendimento. Por quê? O risco de evolução nas crianças é muito maior do que nos adultos. Como o Catani falou, a criança acaba tendo uma laringe um pouquinho mais alta, né? E as estruturas são estruturas mais maleáveis, então elas tendem a inflamar mais fácil, ter um inchaço maior e uma repercussão muito maior, levando a quadros até de dispneia. Então é importante, tá? Deixar sempre frisado a importância de trazer esses pacientes o mais rápido possível quando tiverem esses quadros. Uma outra pergunta que fizeram para a gente, quais são as doenças do corpo que podem afetar a voz? Nessa categoria a gente tem que enquadrar as doenças, que são as chamadas doenças hormonais. São alterações de hormônios que vão ter uma repercussão direta na prega vocal, né? Algumas doenças reumáticas, artrite reumatoide, o lúpus, isso pode causar alguma alteração na movimentação da prega vocal. Uma outra coisa muito importante são as alterações hormonais, que a gente acaba vendo isso muito na prática, né? Tanto hoje em dia que a gente acaba atendendo muitos transexuais que acabam usando, fazendo propositalmente o hormônio também. Muito comum, infelizmente, mulheres que acabam usando o hormônio para ganhar massa muscular acabam tendo, a voz vai ficando cada vez mais grave em função do hormônio masculino utilizado. E também a gente pode enquadrar nessas causas que eu dou outras doenças do corpo, cirurgias que podem ser feitas na região do pescoço ou do tórax, que podem lesar o nervo que dá a mobilidade das pregas vocais. Então, cirurgias de coluna de acesso anterior, cirurgias de tireoide, cirurgias cardíacas, cirurgias de mediastino, podem acabar lesando esses nervos que dão a mobilidade da prega vocal e a pessoa acabar tendo rouquidão. Até mesmo tumores de tórax, tumores de metástases de tumor de mama, podem acabar lesando o nervo e a pessoa ficando rouca em consequência desse tumor inicial. Outra pergunta que a gente acaba tendo bastante, né, é a questão da laringite posterior. A gente vê muito laudo de colegas, até a gente mesmo faz laudo. O que é a laringite posterior? Qual é a repercussão clínica disso? É um questionamento muito comum da gente ver de consultório, né? As pessoas se indagaram o que seria essa laringite posterior, né? A laringite posterior seria o quê? A inflamação, a irritação das cordas vocais, né? Da região da aritenoide também, tá? Que ela tem várias causas. Dentro que a causa mais comum seria o refluxo, né? Laringofaríngeo, tá? Que pode causar essa irritação, esse edema, essa hiperemia, que pode levar ao que a gente chama de uma paquidemia da região posterior da laringe. Lembrando a anatomia, a laringe, ela está bem na próxima ali do esôfago. Então, quando o ácido acaba refluindo, ele acaba lesando mais essa região posterior. Isso mesmo. Laringe. Que é aquele escape do ácido do esôfago, que acontece porque, assim, todos nós temos um refluxo natural, natural do corpo. Você não vai sentir sintomas, vem um pouco de ácido do estômago, vai até o esôfago, e do esôfago retorna para o estômago. Isso acontece durante o dia inteiro. Mas esses pequenos escapes que possam estar acontecendo do esôfago levam o quê? Ao atingir a região posterior da laringe, que ela não está preparada para receber esse ácido, acaba irritando toda essa mucosa, levando a uma inflamação, a um edema, que acaba causando o que a gente chama de laringite posterior. Exatamente. Até a próxima pergunta já vem nessa linha, né? O quanto que o refluxo pode lesar a garganta. Como o Rafael já explicou, existe uma proximidade muito grande ali da laringe com o esôfago. E isso, em quadros leves, ele pode, às vezes, dar um pigarro. Em quadros mais graves, pode até gerar um granuloma, que a gente diz que é uma lesão na parte posterior, que a gente precisa até, às vezes, acabar intervindo cirurgicamente, né? Então, o tratamento adequado seria medicamentos para diminuir a produção de ácido do estômago, isso é o pilar principal, quer dizer, um dos pilares do tratamento. E, além disso, o tratamento geralmente são 12 semanas, né? 8 a 12 semanas, pelo menos, no mínimo, né? E
tão importante quanto o tratamento medicamentoso são as mudanças de hábitos de vida que a gente diz. Né? Isso, são importantíssimos. Baixar peso, cuidar com a alimentação. Então não adianta só a gente entrar com remédio, a gente tem que ter uma reorganização do estilo de vida. Né? O mais importante, né, Rafa, é você não jantar e deitar logo em seguida. Sim. Você tem que dar pelo menos aí umas 3 horas entre a tua última refeição e você deitar. Porque isso está bem descrito na literatura, que você acaba tendo muito refluxo se você vai deitar após uma alimentação farta. Então, isso acaba piorando. Então, além do remédio, essas medidas são fundamentais. Além disso, o cigarro também atrapalha muito. Atrapalha bastante. Muito a questão do refluxo. E é importante fazer essa reeducação também alimentar, que é importantíssima, porque a gente pega vários casos de pacientes que abusam de alguns alimentos, como café, né, que acaba piorando esses quadros. E o próprio álcool, o tabagismo também é importante evitar, né, porque isso tudo acaba piorando o quadro dessa laringite posterior. E uma das principais manifestações, além do pigarro e irritação, às vezes, seria a tosse seca. Tosse seca. Então, às vezes o paciente chega no nosso consultório com o único sintoma de tosse crônica. Né? Então, a gente tem que investigar a tosse crônica. A tosse crônica geralmente tem 3 grandes causas, que iria lá pode ser uma sinusite crônica, que pode escorrer a secreção por trás do nariz e para a garganta. Pode ser uma doença pulmonar, como asma, bronquite, e o refluxo acaba caindo nesse grupo também. Então, nós atendemos muitos pacientes, a gente tem que investigar sempre esses 3 grandes grupos de doenças. Lembrando que o refluxo, a única manifestação, às vezes, pode ser a tosse crônica. Outro questionamento é se alguma outra doença pode ser confundida com laringite por refluxo. O grande diagnóstico diferencial seriam as questões alérgicas. Né? Uma rinite alérgica, a rinite alérgica poderia causar. Pode dar muito sintoma parecido, porque a própria rinite, quando não está bem cuidada, a secreção que escorre por trás do nariz causa uma irritação na laringe, e os sintomas são muito parecidos com uma laringite por refluxo. Bem semelhantes. Então, às vezes, a gente tem que fazer o exame, às vezes tem que trata a rinite, trata o refluxo para a gente estabilizar o quadro. E às vezes o paciente tem os dois, né? Então, às vezes, que é bem comum. É muito comum ter uma laringite, uma rinite de alergia e refluxo. Então não adianta só tratar um sem investigar as outras causas. E até é um questionamento de muitos pacientes, né, que acham que é só o refluxo o problema. Causa isso. Na verdade, assim, esses sintomas, eles acabam tendo multicausas, né? Então, a gente acaba encontrando nos quadros clínicos bastante pacientes que têm o quadro de rinite junto com o quadro de refluxo, ou tem um tabagismo associado. Então, a gente tem que tratar todas essas variáveis. Se a gente não trata todas, trata só o refluxo, mas continua com a rinite, continua com o tabagismo, a chance de ainda manter os sintomas é grande. Então, a gente tem que tratar todas essas áreas. Perfeito. Essa que você tocou do tabagismo é fundamental. Porque às vezes a gente recebe paciente assim, doutor, eu fumei 40 anos. Foi 40 anos que eu tenho pigarro. Ou seja, está 40 anos o cigarro irritando a laringe, causando a chamada metaplasias, alterações ali do revestimento da laringe. E daí ele quer um remédio que em uma semana resolve o problema, né? de 40 anos de irritação. Então, às vezes, as alterações estruturais já são tão presentes e importantes que, imagine, se demorou 40 anos para chegar nesse ponto, a gente vai demorar bastante tempo para reverter toda essa alteração. Então, às vezes, não existe assim, um tratamento que vai ser de uma hora para outra para resolver isso aí. Geralmente, os pacientes com esse tipo de sintomas, né, ainda mais os tabagistas, a gente demora, às vezes, algum tempo para conseguir ter um resultado. Então, é importante o paciente não desistir do tratamento, né? Porque é um tratamento de longo prazo mesmo. A gente vê também, eu fui no médico, deu remédio um mês, não melhorei, eu fui no outro, não melhorei. Não é do mês mesmo. Por isso que é importante você confiar no seu médico, que ele te explique isso e você siga essas orientações, porque vai ser um tratamento crônico, vai ser um tratamento mais a longo prazo. Outra, porque a gente acaba questionando bastante a gente aqui nessa questão da pandemia, como que está sendo o atendimento aqui no hospital, como que é sendo feito, existe risco de contaminação, como é? Como que o hospital aqui se preparou para isso? Então, o Hospital IPA, ele está bem preparado para receber vocês, tá? Estamos fazendo nosso atendimento normal, tá? Nas nossas recepções, nós estamos fazendo nas recepções laterais
tá? O atendimento de pacientes que não têm suspeita do Covid, com uma triagem bem completa, com o enfermeiro, tudo fazendo essa avaliação. E nós temos a nossa entrada principal, né, que é para pacientes com suspeita do Covid, que também tem a triagem, né, com o enfermeiro, está tudo sendo separado. Paciente suspeito vai para um setor aqui do hospital, pacientes que não são suspeitos vão para outra ala, então não há encontro desses pacientes, tá? Então a gente está trabalhando de forma bem rigorosa, tá? Para evitar contato, sempre mantendo todos os protocolos, tá? É importante, como você comentou, Rafa, a triagem que ela está feita todo paciente que, antes de entrar no hospital, é medida a temperatura. Isso mesmo. É avaliada a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, é feita uma entrevista rápida, você teve contato, você não teve contato com o paciente com coronavírus. Então, todo paciente suspeito é direcionado para uma área. Os outros pacientes que não são suspeitos são para uma área separada, e essa outra área separada é onde também é feito o internamento dos pacientes seletivos. Então, as cirurgias, o paciente que vem para a cirurgia aqui no hospital, ele não tem contato nenhum com essa área com possíveis pacientes suspeitos. Então, é feito praticamente existem 2 hospitais, dentro de estruturas de um só. Um para atender casos suspeitos e outros casos não suspeitos e cirurgias eletivas. Não, está sendo bem feito. E é bom a gente também frisar uma novidade que está tendo agora no IPO, né? Que é a criação do nosso pronto atendimento, né, específico para otorrino infantil, tá? 24 horas por dia, tá? Será esse pronto atendimento específico voltado para as doenças otorrinolaringológicas, tá? Para as crianças, tá? Voltado para a fase infantil e para a pediatria para os adolescentes também. Outra coisa importante é que o Hospital IPO, o grupo tem várias unidades espalhadas aqui na cidade, né? Então, às vezes, para você não precisar se deslocar, existem praticamente em todas as regiões da cidade. Você atende em qual unidade também, além aqui do hospital, você está atendendo aonde? Olha, além aqui do hospital, eu atendo na unidade de Santa Felicidade, atendo na unidade de São José dos Pinhais, atendo em Piraquara, ou seja, a gente consegue ver que que nós temos estruturas não só aqui na cidade de Curitiba, como em toda a região metropolitana. Atendo também em Almirante Tamandaré, então toda a região metropolitana está bem contemplada, além de toda a cidade de Curitiba, que nós temos em vários bairros, né? Você atende ali aonde mais? Ali de clínicas, né? Tem unidade do centro. Então, além do hospital aqui, tem essas unidades na cidade. E caso vocês queiram marcar alguma consulta também, a nível, não quiserem vir para o hospital, a gente também está disponibilizando as teleconsultas, tá? No IPO Conecta, que vocês vão entrar em contato com então, no site do IPO Conecta. Que aí, todas as informações certinho, vai entrar em contato com algum colega nosso que estará à disposição. Outra coisa importante é que isso aqui vai ficar, a live vai ficar gravada, né? Então é só entrar no Instagram lá do Hospital IPO, quem quiser vai poder assistir novamente. E também o hospital tem um canal no YouTube, IPO Conecta, que fica todas as lives aqui então ficam gravadas nesse canal. Quem perdeu já pode entrar depois lá no YouTube, daqui a pouco já está liberado para assistir. Quem ficou com alguma dúvida, quiser alguma outra questão, pode mandar ali na própria aqui na live ou nos comentários, faz o seu comentário que depois a gente entra em contato para responder. Próxima semana também vai ter live, vai ser sobre dia 9 de julho, quinta-feira, 11h30. Os temas nós temos a rinoplastia, botox, procedimentos estéticos e teleconsulta. Quem serão os convidados, Catani? A doutora Daniela Dranca e a doutora Stephanie Saab. Então quinta-feira, semana que vem, 11h30, próxima live. Não percam. Agradecemos muito aí a presença de todos, quem assistiu, quem mandou perguntas, né? Então, quem ficou com alguma questão, uma dúvida, qualquer coisa, manda mensagem para a gente aqui. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência, tá? E deixar claro que estamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar perguntas, tá? Um bom dia para todos.